Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer a resenha de um livro chamado O Pequeno Príncipe. E eu vou tentar, assim, bem rapidinho, resumido, passar a mensagem que é trazida nesse livro. Esse livro, ele é um livro que foi dedicado a um adulto, mas é um livro que foi escrito para criança. Na minha época eu não pude ler e agora eu estou lendo e fiz essa resenha para você ter o conhecimento do que se trata o livro. Esse livro então começa contando a história, é um narrador, um piloto que narra a história do Pequeno Príncipe. Esse piloto, quando criança, ele fez um desenho que era uma cobra que tinha engolido um elefante e ele mostrou esse desenho para alguns adultos que não entenderam e logo desmotivaram ele nessa jornada de ser desenhista. Então ele resolveu ser piloto de avião. E aí ele, lá nos seus viajando pelo mundo com o seu aviãozinho, o avião teve uma pane, caiu lá no deserto do Saara. E lá no deserto ele está tentando consertar lá o seu avião, quando ele escuta a voz de uma criança. Desenha uma ovelha para mim. E ele pegou o papel rapidinho e desenhou aquela cobra que tinha engolido o elefante. E a criança logo olhou, reconheceu, não, eu não quero uma cobra que engoliu um elefante. Ele olhou a criança e ele falou, ela reconheceu o desenho. E aí a criança disse para ele, não, que uma criança reconhece, sabe entender outra criança. Mas aí ele disse, aí ele pede novamente, desenha uma ovelha para mim. E aí ele desenha lá de qualquer jeito uma ovelha. E aí ele, não. E aí o homem desenhou então uma caixa e disse que a ovelha estaria dentro daquela caixa. Aí a criança ficou alegre, feliz da vida. E aí ele falou assim, eu vou levar essa caixa com essa ovelha lá para o meu mundo. Mas aí veio algumas perguntas, o que essa ovelha come? Aí o piloto, sem paciência, disse, come de tudo, come qualquer coisa. Aí ele disse, não, porque lá no meu mundo tem uma rosa e eu trato essa rosa com muito carinho. Aí o piloto disse, não, a ovelha vai comer a rosa. Aí a criança disse, não, mas ele tem 4 espinhos. Aí o piloto disse, esses espinhos não servem para nada, só para fazer maldade. E a criança chorou e ele consolou a criança. Bem, a verdade é que nesse mundo do Pequeno Príncipe, ele tinha essa rosa que ele plantou desde que era uma sementinha. E ele cuidava, regava, lá tinha 3 vulcões também. Mas a rosa era algo que ele criou desde pequenininha. E essa rosa, ela cresceu, botou as folhas para fora, as pétalas, e ficou aquela coisa linda que exalava perfume. E ele maravilhado, e a rosa muito vaidosa e querendo ser cuidada e tratada, e passou a solicitar muito ele, que ele jogasse água nela, que ele refrescasse, que ele ponhasse ela numa redoma. E aí aquilo foi entristecendo o coração dele. E aí ela disse para ele que da onde ela veio, que lá não tinha aquela brisa fria. E aí ele se deparou com a mentira, porque ela foi para aquele planeta, ela ainda era uma semente. Aquilo entristeceu tanto o coração dele que ela sentiu que ele ficou muito triste. Então ela disse, vá viajar, vai conhecer outros mundos, mas volte. E aí então ele arrumou, limpou tudo e pegou uma revoada de pássaros e foi conhecer outros mundos. Aí ele chega lá no primeiro mundo. Esse primeiro mundo tem um rei tão absoluto que amava ordenar. Eu te ordeno que boceje, eu te ordeno que descanse, eu te ordeno que sente, eu te ordeno que
que seja um ministro do meu reinado. Mas o menino, ele olhou aquilo tudo e falou assim: para que serve tanto poder na mão desse rei se não tem súdito? O mundo dele é tão pequeno. Daí o rei disse que ali tinha um rato, que ele podia ser ministro e julgar aquele rato. E aí, de vez em quando, ele condenava o rato à morte, de vez em quando ele absolvia. E aí o pequeno príncipe disse que não, que ele não seria capaz de julgar ninguém e muito menos condenar à morte. Mas ali ele tirou uma lição, porque o rei disse para ele: julgue a si mesmo, que é o mais difícil de se fazer. Aí ele saiu daquele mundo pensando como é estranho o mundo dos adultos, mas ele trouxe aquela lição que ele deveria julgar a si mesmo antes de julgar os outros. Aí ele vai e encontra o segundo mundo. Nesse segundo mundo tem uma pessoa extremamente vaidosa, que não sai do espelho, e quando o garoto chega, ele fala para o garoto, o pequeno príncipe: pega uma mãozinha e bata na outra mãozinha. Ele queria aplausos. Quantas pessoas por aí não é assim? Orgulhosa, vaidosa, gosta de ser admirado, se sente único. E aquilo para ele foi tudo tão estranho, para o pequeno príncipe, porque é uma futilidade. Para que aquela vaidade toda? E ele saiu daquele mundo pensando: como é estranho o mundo dos adultos. E ele continua lá na sua revoada de passarinho até ele encontrar o terceiro mundo. Nesse terceiro mundo ele encontra um homem tão bêbado, que ele fica com dó. E ele tenta ajudar aquele homem bêbado, mas aquele homem tem tanta pena de si mesmo, da sua condição, que ele não aceita nem ajuda. E logo o pequeno príncipe parte para outro mundo. Aí ele chega no mundo onde tem um homem de negócios. E esse homem só lida com números e números e números, e ele conta tudo, ele conta as estrelas, ele conta número, milhões. Ele tem um charuto na boca e esse charuto apagado, porque ele não tem tempo nem para acender o charuto. E aí ele lida com aquela quantidade de números, ele se considera um homem muito sério, muito ocupado. Mas aí o pequeno príncipe vê que tudo que ele trabalha, que tudo que ele conta não serve para nada. E aí quantas pessoas nessa vida trabalha e junta milhões e não consegue gastar, não tem tempo para gastar. E aí ele achou aquilo tudo tão inútil. E aí ele saiu pensando como realmente é estranho o mundo dos adultos. Aí ele vai para o quinto planeta. Nesse planeta ele encontra um homem que acende e apaga um lampião. E aí é um homem humilde, um homem simples, que acende o lampião para clarear o mundo. Aí quando amanhece o dia, ele vai lá e apaga o lampião. E isso uma rotina diária. E ele está tão exausto, tão cansado, mas ele é obediente, ele aceita as ordens que foram dadas a ele. E ele acende e apaga o lampião. O pequeno príncipe tenta até ajudar ele a achar um novo caminho, mas ele não consegue. E aí o pequeno príncipe sai desse mundo pensando: este homem é aquele que realmente faz alguma coisa útil. E aí, não só para ele, mas para todo aquele que está ali naquele mundo. Mas uma coisa ele percebe, que este homem ele é desprezado pelo rei, pelo homem de negócios e pelo bêbado. Aí ele parte pensando: realmente o mundo dos adultos é muito estranho. E ele chega lá num sexto planeta. Lá tem um senhor de idade sentado, um monte de livros, que ele escreveu um monte de livros, escreveu um monte de papel, a mesa cheia de papel.
E aí ele pensa assim, esse homem aí tem uma profissão de verdade. O que o senhor faz? Sou geógrafo. Nossa, que bacana! Então quantos rios, mares tem no seu planeta? E ele respondeu, não, eu não sei, porque eu não conto isso. Eu tenho pessoas que contam. Aí o Pequeno Príncipe achou estranho que ele era um geógrafo e não tinha. Tudo que ele sabia, na verdade, eram informações que pessoas traziam para ele. Ele se julgava tão importante que ele não saía daquela mesa. Você conhece alguém assim? Então ele ficava ali e todo mundo trabalhava para ele, todo mundo trazia informação para ele. Por isso que ele escrevia um monte de livros e logo ele perguntou para o Pequeno Príncipe como é seu mundo. Aí ele disse, lá eu tenho 3 vulcões e uma rosa. E aí aquele homem disse, não, a rosa não conta, porque a rosa é efêmera. E aí ele perguntou, efêmera? O que é isso? Efêmera é algo que morre fácil. E aquilo causou uma dor, porque ele havia deixado a rosa lá sozinha. E dali ele partiu para mais um mundo, e ele chegou aqui na Terra. Ele chegou na Terra e ele caiu num lugar que estava sozinho, não tinha nada, um vazio, um deserto. Mas ele encontrou quem? Uma serpente. E a serpente logo abriu um diálogo com ele. Isso te lembra alguma coisa? E aquela serpente viu a tristeza que estava naquele menino. E aí a serpente logo perguntou para ele, se você quer voltar para a sua terra, eu tenho um jeito, eu sou a solução do seu problema. E aí ele disse que tinha saudade sim da terra dele. E a serpente logo disse que ela era a solução, tanto para ele como para todo mundo que quisesse voltar para a terra. E isso me lembra o versículo bíblico, né? Que do pó tu vieste, para o pó voltará, tá lá em Gênesis. E aí o caminho para ele voltar para a terra dele seria a morte. E ela teria a solução para isso, a serpente. Ele andou, deixou a serpente ali e encontrou uma roseira. Quanta roseira, quanta rosa, mas espera aí, ele achava que a rosa dele era única. E aquela roseira tinha rosas igual a rosa que tinha no mundo dele. E ele entristeceu e ele chorou, porque a rosa dele não era única. Então, uma raposa, vendo ele chorar, agora tem um barulhinho aqui de uma máquina. Aquela raposa vendo ele chorar, se aproximou, mas não muito. Aquela raposa disse que não podia chegar muito perto dele, porque ela ainda não havia sido cativada. E aí ele perguntou o que é cativar. E aí então a raposa disse que ela ficaria de longe e que ele se aproximaria com carinho, com paciência. Isso é cativar. Aí ela explicou direitinho para ele que cativar é amar, cativar é cuidar, cativar é respeitar. E aí ele disse, está na hora de eu voltar para o meu mundo, porque lá eu deixei uma rosa e eu estou sentindo saudade dela. E aí então a raposa disse para ele que a saudade que ele sentia da rosa é porque ele cativou a rosa. Ele tratou a rosa desde que ela era pequenininha, desde que ela era uma sementinha. Então ele aprendeu o sentido de cativar. E ele largou a raposa ali, foi até as roseiras e disse, não, vocês não são más, não é que vocês não têm sentimento, simplesmente vocês não foram cativados. E ele continuou andando e encontrou o piloto. E aí o piloto estava lá naquela mesma condição.
A máquina que ele dizia, o avião, estava lá parado. O piloto estava sedento, com fome, com sede. E aí ele chegou até o piloto, já fazia 1 ano que ele estava de mundo em mundo. E aí ele disse para o piloto que ele tinha conhecido um amigo, e era a raposa. E aí o piloto disse, mas para quê? Do que vale conhecer um amigo se vamos morrer? Aí ele disse, é melhor morrer tendo um amigo. E aí ele disse, vamos procurar um poço, porque mesmo no deserto ainda há possibilidade de se encontrar um poço. E caminharam até que ele cansou e adormeceu. E o piloto pegou aquele menino nos braços e continuou andando até encontrar o poço. Só que nesse caminho ele foi percebendo o quanto ele amava aquela criança. Aqueles cabelinhos balançando no vento, aquela pele macia e aquela beleza da inocência, da ingenuidade. E encontraram o poço. Só que quando encontraram um poço, a criança balançava o balde e dava risada e brincava. E o piloto percebeu que aquela água não era mais só uma água para matar a sede. Aquela água foi alimentada de amor, de carinho, enquanto eles procuravam o poço. E aí o garoto diz para o piloto que era hora dele partir. E aí como partir? E o piloto viu em um determinado momento a criança conversando com a serpente. E a serpente então combinou o horário para vir e picar o garoto. E aí o piloto falou não, que não iria deixar isso acontecer. Mas a verdade é que ele teria que voltar para a terra dele, ele teria que voltar para casa. E voltar para casa significaria que ele teria que morrer. Bem, ele disse para o piloto que o piloto não visse a morte dele, que o piloto entendesse que seria só uma casca, que seria como uma concha, uma casca de uma concha o corpinho dele. Mas que ele não queria que o piloto sofresse por isso. E ele foi picado pela cobra, pela serpente, e ali ele foi desfalecendo. E ali ficou então algumas lições. Aquele menino, ele se deparou com sentimentos humano adulto, orgulho, vaidade, poder, mágoa, decepção, mentira. Mas também ele estava levando com ele lições importantes, que o mais importante de tudo é invisível. O mais importante de tudo é o amor, o cativar. Cativamos quem amamos e amamos quem cativamos. E essa foi a lição que o Pequeno Príncipe, a lição mais importante, que é exatamente aquela lição que está lá no livro de Coríntios, que Paulo fala, que de todos os sentimentos, o mais importante é o amor.